Flamengo, independentemente de quem esteja, porque aí o grupo racha depois, tudo mais. Independentemente de quem esteja hoje, dá pra garantir pro torcedor do Flamengo que o Flamengo nunca mais vai voltar a ser aquele Flamengo que você encontrou lá em 2006, até mesmo em 2009, enfim. Antes, Marquinhos. Nunca mais aquilo vai acontecer. Fala galera, aqui é o Samuca, sejam muito bem-vindos ao canal do Samuca Fute News. Gente, nós vamos acompanhar agora a participação do ex-diretor-geral do Flamengo, Marcos Braz, no programa do Charles Podcast. Eu quero deixar desde já aqui na descrição desse vídeo todos os créditos ao Charla, né, por conta dessa entrevista aí, uma entrevista maravilhosa com o Marcos Braz, ex-diretor-geral do Flamengo. Marcos Braz, ele vai falar acerca de algumas polêmicas, de algumas situações, relação com o atual presidente BAP, relação com o ex-presidente Rodolfo Landim, vai falar também acerca da situação do pai do Gerson, toda a polêmica que envolveu a saída do Gerson, o pai do Gerson. Então, gente, fica até o final. Eu quero pedir para que vocês desde já deixem o like, deixem a curtida de vocês, se inscrevam no canal, cada vez mais inteirado de assunto como esse, do Flamengo, do futebol, de uma maneira geral. Aqui é um canal não somente do Flamengo, porém, nós vamos falar mais do Flamengo, que é o nosso time do coração, mas para quem é amante do futebol, esse é o seu canal. Chega junto, vamos acompanhar, vamos lá, valeu! São hoje com o atual presidente do Flamengo, o BAP. É muito melhor do que as pessoas imaginam. Sério? É muito melhor. Eu não... Somos amigos fraternos e... Não somos, mas temos uma boa relação, uma relação respeitosa. O que falam de uma guerra santa não é, e mais do que está provado depois que o BAP assumiu a presidência, o que ele se expressa com muito mais vigor em relação a críticas a outras pessoas, até pelo presidente Landim, vamos deixar isso claro, do que a mim. Sim. Eu tenho uma boa relação com ele, eu tenho uma relação respeitosa, e o BAP sempre foi respeitoso comigo, eu não posso... Vocês estiveram em vários momentos juntos, né? Nós ficamos aí 3 anos e meio, 4 anos juntos. Dividiu então, um assim, conselho. Eu não tenho, respondendo a tua pergunta, eu tenho uma boa relação com o BAP. Claro que em relação a futebol, em determinados momentos, ele tem alguns conceitos que tem que se respeitar. Não é porque ele é o presidente do Flamengo, é sempre o que ele ajudou o Flamengo. Então é uma pessoa que tem que ser respeitada. E eu tenho meus pontos de vista em relação a alguns pontos do futebol. Então é isso, eu tenho uma boa relação, torço, não tem esse negócio de ficar sempre criticando. Você vê pouquíssimas ou nenhum momento, depois que eu saí do Flamengo, eu fiz críticas abertas a qualquer pessoa ou qualquer dirigente do Flamengo. Outra coisa também, né, assim, acho que o BAP é um cara inteligente, né? Ele vai atacar o futebol que deixou pra ele ali. Assim, vamos lá falar a verdade. Era o lugar que ele tinha que menos, assim, mexer profundamente. Tava ali, o futebol tava pronto, como o Marquinhos falou. Comissão técnica, elenco não só os titulares, jogadores com contrato longo. Então, assim, pra que ele vai entrar tirando no departamento que deixou pra ele? E ele vai ter tranquilidade de ir botando a mão dele ali, como ele botou o diretor dele e tudo mais. Natural. Também acho que seria meio contrassenso vocês dois estarem trocando tiro, porque não tem muito motivo. E os cargos de confiança têm que ser do presidente, seja ele quem for, ou o BAP, ou amanhã, isso é muito natural, isso né? é um processo natural. O que tem é que as pessoas que são postas nos cargos tenham qualidade e tamanho, porque ali pro Flamengo não é brincadeira, e que sejam pessoas corretas. Agora, Braz, dá pra dizer que, assim, desde que entrou esse grupo em 2013, né, faz parte de alguns momentos desse grupo, primeiro com bandeira, tudo mais, o Flamengo, independentemente de quem esteja, porque aí o grupo racha depois, tudo mais, independentemente de quem esteja hoje, dá pra garantir pro torcedor do Flamengo que o Flamengo nunca mais vai voltar a ser aquele Flamengo que você encontrou lá em 2006, até mesmo em 2009, enfim. Antes, Marquinhos. Nunca mais aquilo vai acontecer? Eu vou deixar ele falar, claro, mas eu acredito que não, cara. Não dá mais. Flamengo disparou, né? Eu acho que não tem como mais voltar a ser aquele Flamengo, não, cara.
Flamengo tá bilionário, né? Vamos lá, vamos ver. Eu vou responder bem calmo para não ter deturpar, Não detupar. para que não saia pelos Sim. lados isso aqui. É porque é delicado. Depois desse corte que você acabou de falar, 2013, e as pessoas não sabem, eu vou aproveitar aqui para falar, em 2016, 17 e 18, eu era vice-presidente do Conselho de Administração. E o Bernardo Amaral era o presidente do Conselho de Administração. O Bandeira teve uma tranquilidade enorme, tanto com o Bernardo como eu. Nós fomos muito corretos e a gente deu muita tranquilidade para que ele terminasse ali o trabalho ali. Não tenho reconhecimento disso pelo Bandeira, em relação ao Bernardo e a mim, mas não tem problema. O importante é o trabalho que ficou, a consciência do que a gente fez naquele momento. Em relação à tua pergunta, eu cresci como o São Paulo e o Barcelona sendo referências de administração. Em uma janela com Dembélé, Coutinho e Klinsmann, o Barcelona praticamente entrou por um viés que era impossível de se pensar. Em uma janela com Klinsmann, Coutinho e Dembélé. Então, para ser pragmático, eu acho que o Flamengo tem tudo para continuar no BAP, na sucessão do BAP, no próximo presidente. O Flamengo hoje tem amarros internos. Então, o estatuto... O Flamengo hoje tem amarros internos que dificultam uma loucura de, por exemplo, uma janela dessa. Isso Que possa isso não tem nada colocar a ver... o clube no caminho de uma falência. Isso não tem nada a ver com a liberdade do presidente, de quem esteja no futebol, para fazer o que deve ser feito. Enfim, então, assim, eu não acredito muito em que possa ter um retrocesso administrativo aí. E um ponto que a gente tem que falar e que também deixam às vezes passar, o Flamengo hoje é auditado por uma Big Four, pela Ernst & Young. Então, assim, os meus 6 anos que eu passei lá, eu fui auditado não só pelo Conselho Fiscal do Flamengo, em paralelo a isso, a Ernst & Young. E a pessoa que está lá hoje também será auditado. Ou daqui a 5 anos, 10 anos, espero que seja auditado assim, né? Dessa mesma maneira. Porque no futebol tem muita conversa fiada, que é ligado a empresário. Cara, você não é ligado a empresário, você é conectado ao mercado. Senão você prejudica até o clube que você está representando. Se você hoje, o cara que assume um futebol hoje, os diretores executivos de PowerPoint aí, se não tiver... eu tenho que dar uma porrada de vez em quando, senão eu tô sendo muito... Era nisso que eu ia te perguntar exatamente. Hoje, essa diferença. Lógico que você precisa respeitar os processos, os protocolos, mas quando você assume um clube como o Flamengo, tu tem que ter relação com a imprensa, relação com o mercado, saber tocar o vestiário, que é um negócio muito sensível, e também ter uma sensibilidade política dentro do clube, né? Porque o clube não são clubes como Palmeiras, Flamengo, Corinthians, vários clubes não são SAFs. Então você tem que ter um pouquinho dessa sensibilidade. Enfim, então é isso. Não, você entrou nesse ponto, era exatamente onde eu ia entrar, que é assim, quando você sai, fica um rótulo, ou quando você tava ali, aquele rótulo, uma oposição, quem vai querer entrar assim, vamos entrar e vamos tirar o amadorismo para botar o profissionalismo. Como assim? Se eu tiver o vice de futebol estatutário, eu sou amador. Se eu tiver só o executivo, sendo que você era você e tinha o Spindle, tinha uma estrutura que eu acredito profissional. Igual porque hoje lá. O trabalho que vocês desenvolveram, o nível de contratação que vocês fizeram, eu não vejo amadorismo, mas tem essa pecha. O amador porque é o estatutário. Aí eu queria que você falasse. Mas isso é do jogo, isso aí, quem tá fora no processo eleitoral tem que arrumar algum rótulo
para querer botar em alguém para querer entrar. Isso é do jogo. É tanto que diminuiu agora. Eu me lembro que quando começou, logo nos Já que a gente falou Klinsmann, é Griezmann, tá? É Griezmann. Eu falei mal. Tá tranquilo. E aí, o que acontece? Quando logo que a gente saiu, começaram ali, não, que o departamento de scouter agora vai achar alguns jogadores diferentes, fora da caixinha. Ok. Teve isso. Teve isso, né? Aí trouxeram o do Azerbaijão. Aí tomaram um monte de porrada e já trouxeram logo quem entrou. Aí depois quem trouxe? Paquetá? Danilo? Sim. Os da caixinha de novo. Os cascudos. Os cascudos, não adianta, não aguenta jogar no Pegaram Flamengo qualquer lindo, né? jogador. Isso é assim, Braz? Não aguenta jogar. Então, Flamengo. assim, é importante o departamento de scouting ter processos, ter análise para ir acompanhando o mercado, é importante. Mas na hora de fazer a contratação, tem que contratar jogador que pelo menos você acha ou tem um sentimento de que vai aguentar aquela camisa e aquela pressão. É um lugar único, assim, no Brasil? De segurar a pressão? Olha, por razões óbvias, eu acho que sim. Pelo tamanho da torcida, pelo tamanho de acompanhamento da imprensa. Qualquer coisinha no Flamengo vira um coisão. Então, assim, respondendo, eu acredito que seja uma situação única em relação a esse sentimento de pressão. Claro que você tem outros clubes no Brasil, penso eu, que Corinthians, Palmeiras, próprio São Paulo, Atlético Mineiro, todos os grandes. Claro que existe uma pressão. Existem tudo isso que a gente falou em menor escala de acompanhamento na imprensa, de torcida, mas não é brincadeira, não. Eu ia te perguntar, qual é a sua visão de hoje sobre Marcão, pai do Gerson, e o Gerson? Olha só, vamos lá. O que as pessoas questionam do Gerson? Vamos lá. Vamos ser sincero, claro e transparente. Que ele assiste o pai fazer tudo que faz e não toma uma posição como atleta. Isso que é Acusação. é o questionamento em cima do Gerson. A gente falar que ele não é profissional, que nunca foi profissional ou que deixou de ser profissional, isso é um absurdo falar do Gerson. Então, a gente tira o Gerson. O Marcão é um cara em que ele acha que ele fazia as movimentações que ele faz, que ele tira mais proveito financeiro, ou quando eu falo financeiro é porque ele é o Com transferência. com transferências ou com qualquer outra Quando situação. vende... Agora, ele é o procurador do jogador. Ele é o procurador do Gerson. Ele era ou então ele era um dos procuradores do jogador desde sempre. Era certo de dar uma merda em algum momento. Era certo. As pessoas não sabem. O Gerson ia pro Barcelona. Depois Peraí. Antes do Fluminense. Os dirigentes ficaram lá embaixo vendo o avião passar e o avião aterrissou em Roma. O jogador, ele ia pro Barcelona. Quando sai do Flu. Quando sai do Fluminense. O Marcão deu o jeito dele. Pô, Ele ia pro Barcelona, cara. Só que arruma um pouco mais. Vão falar que é mentira, que não sei o que. Ele ia pro Barcelona. Aí o avião passou em cima de Barcelona e... Pousou na Itália. O Marcão é fogo, né, cara? Só o pai, esse Marcão tem jeito. E pousou na Itália. Quem é que fez isso aí? Atleta Marcão. O Marcão é o melhor pro atleta, é o melhor pra não sei o quê, é o melhor pra... Depois, com a gente, foi... Tudo que ele tratou comigo, ele cumpriu.
Só que o problema é que ele expõe muito pro Saída do Gerson pro Zenit, né? Agora me fala. O Gerson foi bom, foi importante pra gente em 19? Foi, mano. Pra 20? caralho. Foi. Então, essa é a Foi análise. uma boa venda também. Aí eu tô falando, eu como dirigente, Isso. contratei ele, vendi mais caro e contratei mais barato do que eu vendi Depois. depois. Quando ele volta O pro salário Flamengo. dele não era, pelo menos enquanto a gente estava lá, não era nada. Você participou da saída pro Olympique, né? Eu não vou falar a palavra nada demais, que é um absurdo, né? Os jogadores ganham muito bem. Mas não era nada a mais do que uma média do que ele representa para o clube. Então, esse foi o Marcão para mim. Só que ele continuava. E aí ele teve a situação que na renovação dele, ele tinha uma multa rescisória muito grande, passou a ter uma multa rescisória menor. E quando você bota uma multa rescisória menor, sem fazer nenhum juízo o valor da transação, mas você, por ter um Marcão de agente, ele vai começar a não dar paz. O que é o não dar paz? A falar que tem sempre uma proposta, que tem a mão. sempre alguma coisa. Não tem a proposta, mas mexe no mercado, oferece o jogador. Os aproveitadores de plantão ligam para ele e falam: eu tenho aqui o Barcelona, tenho o Chelsea, tenho o Arsenal, tenho o que. Tô fazendo uma analogia. Aí ele vai, já começa a entender se pode ir para A, B, C. E aí fica esse inferno. Acaba que não tem paz de ninguém. Mas isso não é. É isso aí, galera. Isso aí, entendeu? Essa é a entrevista ali do Marcos Braz no programa do Charla Podcast. Mais uma vez eu digo, os créditos vão ficar na descrição aqui do nosso vídeo. Cara, essa situação aí, né? Barcelona, cara. Culpa do Marcão, né? O Marcão é demais, cara. Ele se mete em tudo. Gerson estava lá no Zenit. Saiu do Flamengo sendo convocado para ir para a Copa do Mundo, para atuar na seleção da brasileira. Provavelmente estaria na Copa. Foi lá pro Zenit, ficou esquecido no banco do Zenit. As pessoas fazendo aqueles memes, né? Aquelas figurinhas do Gerson cheio de gelo no corpo ali, congelando no banco, e tudo isso por conta do Marcão, né? Eu entendo que o Gerson tem a sua participação em culpa, como disse Marcos Braz. O Marcão faz tudo e o Gerson, ele fica omisso. Ele não se impõe, ele não diz nada. Porém, acredito por ser filho, né? Aquela situação toda, né? Acreditando que o pai vai querer sempre o melhor, sendo que o Marcão, ele é, de certa forma, ambicioso demais. Ter ambição é bom, não é errado ter ambição não, mas se não tem necessidade, o cara tá no Flamengo, o maior time do Brasil, ganhando bem, aí vai sair sendo chamado, né, convocado para jogar na seleção brasileira, provável estar ali na Copa do Mundo, muito provável estaria na Copa do Mundo, né? Porém agora meio que esquece isso, mas enfim. É isso aí, gente. Deixa aí os comentários aí, curtam o nosso vídeo, deixa o like, não se esqueçam de inscrever-se no nosso canal para ajudar a gente a alcançar a nossa meta aí de crescer esse canal. Canal que fala não somente do Flamengo, como eu já disse, mas fala do futebol. E para todos aqueles que são amantes de um bom futebol, uma boa entrevista como essa, né, acerca do futebol, você pode chega aí, cola com a gente que vamos para cima. É isso aí. Valeu, gente. Brigadão. Partiu.